Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos dar início ao nosso culto neste dia. Nós vamos estar fazendo um clamor neste momento. Convidamos a todos a participarem. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor nesta hora e clamamos o poder do sangue do Senhor Jesus, porque cremos que neste sangue há perdão para os nossos pecados, a remissão para as nossas falhas, e este sangue, ele nos dá acesso até a Tua presença. Purifica os nossos corações, santifica os mesmos, para entrarmos nos Teus atos e render ao Senhor o nosso louvor, a nossa glorificação. Envia dos Teus anjos para estar ministrando, para estar presente em nosso meio. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar um louvor ao Senhor, glorificando o nome do nosso Deus. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor neste dia. O mesmo se encontra no Velho Testamento, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 14, verso 15 da palavra de Deus. O mesmo será projetado aqui à nossa frente para acompanharmos. A palavra diz: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Palavra de Deus para as nossas vidas, os nossos corações. Ele nos fala daqueles que foram os nossos irmãos lá no passado, onde estavam ali, vivendo sobre um regime de escravidão, servindo a Faraó no Egito. E a palavra nos diz que um dia Deus olhou para aquele povo, se agradou daquele povo e fez com aquele povo um concerto, uma aliança, que seria os tirar daquela condição e os conduzir para uma terra prometida, a Canaã celestial,
a Nova Jerusalém. E nos diz a palavra que aquele povo que até então vivia ali servindo a Faraó, não conheciam a este Deus que, a partir daquele momento, começou a falar aos seus corações. Eles se decidiram a seguir, então, para este caminho que seria para a Canaã celestial. E a palavra de Deus nos diz que Faraó ele resistiu para liberar o povo de Israel. E ele usa então a vida de Moisés para ser interlocutor, intermediário junto a Faraó e levar ali as informações. Mas a palavra, nos adiantando, nos fala que antes da saída deste povo do Egito, Deus ele enviou alguns sinais que é chamados de pragas. E essas pragas, elas vieram sobre todo o Egito, sobre toda a terra. E os hebreus, que eram estes que o Senhor havia os separado, escolhido, eles também vivenciaram todas essas pragas. Mas a palavra nos diz que Deus tinha um cuidado todo especial com os hebreus. Os egípcios, eles sofreram as consequências das pragas, mas sobre a tenda, as casas dos hebreus, houve a proteção, o livramento da parte do Senhor. E trazemos essa mensagem para os dias de hoje, para os dias em que estamos vivenciando, aonde o mundo ele está debaixo de uma tendência, de uma grande peste. Estamos vivenciando momentos difíceis em todo o mundo, mas sabemos que nós somos este povo escolhido da parte de Deus. Nós somos a igreja escolhida, os hebreus, onde nós temos um propósito, um projeto da parte do Senhor, que é sair deste lugar, sair deste mundo para adentrarmos na terra prometida, na Canaã celestial. E Deus, para isso, Ele dispõe de todo o recurso para nos guardar, para nos dar livramento, como deu ali também para o povo de Israel. A palavra nos diz que foi anunciado para eles tudo o que viria sobre o Egito. Mas houve também um recurso da parte do Senhor. A igreja ela tem conhecimento de tudo que estamos vivendo, mas ela tem as informações da parte do Senhor também. O Senhor não nos deixa ocultos. O Senhor tudo Ele nos revela. Então sabemos que o momento que estamos vivendo, ele pode ser para muitos um mero acaso, um acidente, mas a igreja ela tem o conhecimento que o momento que estamos atravessando é o momento de cumprimento da profecia. Profecia da parte de Deus. Assim como os hebreus participaram ali daqueles sinais, a igreja também ela está participando ainda hoje. Mas haverá um momento, como os hebreus ali foram retirados, que a igreja também ela sairá. Podemos perguntar, podemos fazer ponderações, mas por que que Deus não livrou, não tirou aquele povo com mãos fortes, somente de uma vez? Mas nos fala e nos mostra que foi necessário o povo compartilhar, vivenciar aquele momento, para que a sua fé fosse robustecida, para que eles alimentassem aquela fé e pudessem saber e conhecer quem é aquele Deus que os tirou, que estava os tirando do Egito e propondo a eles uma nova caminhada, uma nova jornada para um lugar desconhecido para eles, mas conhecido somente pelo Senhor. Então a fé deles foram provada. Eles tiveram que viver aquele momento como experiência diante de Deus. E a igreja também, ela vive semelhantemente esse mesmo momento. Ela vive esse momento de experiência com Deus, onde a fé
ela não tem faltado. Ela tem sido alimentada a cada dia. Porque ali, como o povo estava debaixo de uma promessa, a igreja também ela está debaixo de uma promessa da parte de Deus. Que um dia deixaremos este mundo e herdaremos a terra prometida. Mas aqui, enquanto permanecemos, estamos debaixo de todos os cuidados da parte do Senhor. Assim como o povo ali no Egito, ali o povo de Israel, nada o Senhor deixou faltar na sua jornada, na sua trajetória. Na vida da igreja também o Senhor nada tem deixado faltar. Tudo o Senhor, Ele tem providenciado. Ele tem enviado para o seu povo, para a vida da sua igreja. E daqueles sinais, daquelas pragas que vieram sobre o Egito, em que abrangeu, que atingiu os egípcios, aonde os hebreus ali estavam, nós podemos citar a última, antes da saída do povo de Israel, que foi a morte dos primogênitos, onde houve uma orientação da parte de Deus, ali para que o sangue fosse passado sobre os umbrais, sobre as portas, as veigas das casas. O povo não poderia sair para uma nova trajetória, para uma nova caminhada, sem antes ter uma experiência com o sangue. A igreja, ela vive este mesmo momento. Ela está vivendo a experiência do sangue, porque o sangue é o que nos dá livramento. O sangue do Senhor Jesus que nos identifica, que nos preserva em vida, onde Ele afasta a morte e a vida ela é preservada. Mas a palavra, o texto que lemos, nos fala daquela trajetória do povo onde já estavam seguindo ali no deserto. O Senhor tudo enviou. Enviou uma coluna de fogo para aquecer o povo durante a noite, os corações. Enviou uma coluna de nuvem durante o dia para amenizar o sol causticante, porque era inverso. Durante o dia era um calor extremo e durante a noite era um frio. Então tudo o Senhor enviou. Enviou o maná no iniciar do dia, da rocha fez brotar água. Então tudo aquilo que foi necessário o Senhor Ele providenciou. Mas nos fala a palavra que o povo ele se depara em caminhada ali diante do Mar Vermelho e se tornou um obstáculo para eles. Onde Moisés ele indaga a Deus, indaga o Senhor, e agora? O que faremos? O exército de Faraó estava num encalço. Homens treinados em guerras, cavalos, de guerra, tudo estava ali. E o povo caminhando. Eles se deparam então com o Mar Vermelho e é perguntado, e agora, Moisés? E ele se dirige para Deus e pergunta. E Deus responde a ele, por que clamas a mim? Diga aos filhos, aos povos de Israel, que marche. Foi a resposta da parte de Deus. E nós podemos ver que o Deus que nos tem proporcionado para nós, que nos tem chamado para uma caminhada, Ele tem estado presente em todo momento. Ele não tem nos deixado só. Ele tem caminhado ao nosso lado, tem visto as nossas necessidades, aquilo que estamos passando, e Ele não nos abandona. E nos diz então que a palavra de Deus foi esta: diga ao povo que marche. O que estamos vivendo nesta hora é o momento em que nós não podemos reter, não podemos parar, mas é o momento de dar seguimento, almejar em nossos corações esse desejo de entrar na terra prometida. Como diz, Moisés, diga ao povo que marche. Por quê? Para nós nos cabe obedecer, nos cabe ter fé. Moisés, marche, mas Senhor, o mar está ali em frente, não temos como atravessar, o exército de Faraó vem em nosso encalço, vai ceifar, vai tirar as nossas vidas ou nos aprisionar novamente. Diga ao povo que marche, porque o milagre, ele vem de Deus. Quando nós obedecemos
ao Senhor, Ele providencia o milagre. E o milagre é para nos preservar em vida. O mar se abriu. O mar se abriu. Não nos fala a palavra se foi uma criança, se foi um ancião, se foi um jovem que adentrou primeiramente ali no mar. Mas nos diz que o mar se abriu e eles passaram. Um valente ele passou. Esta obra que o Senhor nos tem colocado é obra de valente. É obra onde a nossa fé, ela sobrepõe aquilo que os nossos olhos humanos nos veem, nos contemplam. Ela está acima de todas as coisas. A fé nos faz caminhar. A fé nos faz vencer os obstáculos. A fé nos coloca na posição diante do Senhor, onde nós somente o obedecemos. E descansamos, porque o milagre quem vai fazer é o Senhor. Os dias que estamos vivendo, como dissemos, dessa pandemia, que o mundo todo está atravessando, a igreja ela somente está obedecendo ao Senhor. Porque sabe que o milagre Ele vai providenciar. A igreja não vai ser interrompida na sua caminhada, na sua jornada, mas ela vai adiante. Porque ela tem um objetivo, ela tem um alvo a alcançar, que é a terra prometida. E nada vai nos tirar disso. Os obstáculos que surgirem, as dificuldades, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele vai abrir as portas, Ele vai dar a vitória, Ele vai preparar todas as coisas. E nós nos cabe o quê? Caminhar, seguir adiante. Diga ao povo que marche. A nossa caminhada é dia e noite na presença do Senhor. Não podemos parar, porque desejamos entrar na terra prometida, nas mansões celestiais. E o milagre, quem vai realizar, vai operar, é o Senhor, o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar um louvor, glorificando ao nome do Senhor neste momento. Deixa meu povo
Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos nos preparar para orarmos, encerrando o nosso culto na presença do Senhor. Vamos estar encerrando mesmo. Oramos a Ti, Senhor. Glorificamos o Teu nome. Porque um dia o Senhor escolheu as nossas vidas para estarmos na Tua presença. Merecedores não somos, mas o Teu amor foi de encontro aos nossos corações. Nos convidou, nos chamou, nos colocou em um projeto de vida eterna, em um caminho que nos tem afastado deste mundo e nos aproximado das mansões celestiais, da Canaã celestial, onde em breve estaremos com o Senhor. E sabemos que nesta caminhada nada nos tem faltado, porque o Senhor é o Deus de poder, é o Deus de milagre. É o Deus que nos aconselha somente obedecer, colocar em prática aquilo que tem sido a Tua palavra, porque ela nos preserva em vida. Oramos, glorificamos ao Senhor por tudo. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Em Teu nome nós dizemos que o grande, o incomparável amor de Deus, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a amada igreja agora, até a volta gloriosa do nosso amado Senhor Jesus. Amém. Amém. Nosso culto está chegando ao seu termo. Despedimos a todos com a paz do Senhor.